Às vezes, o tempo não destrói histórias, ele as desnuda. Esta é a história de um homem milionário que decidiu esconder tudo o que tinha para descobrir algo muito mais raro que dinheiro: a verdade por trás de um amor. Entre silêncios desconfortáveis, pequenos testes do cotidiano e olhares que diziam mais do que palavras, o tempo foi empurrando a verdade para fora das sombras, até que ninguém mais conseguiu fingir. Porque quando o amor é real, ele permanece, e quando não é, o tempo sempre cobra. Se essa história tocar você em algum lugar do passado, do presente ou de um amor que ainda dói, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me diga nos comentários, você acredita que o amor resiste quando o dinheiro desaparece? Ele nunca falou sobre cifras, mas o peso da fortuna o acompanhava como uma sombra silenciosa. Sentado sozinho no carro simples que escolheu dirigir, ele se perguntava se alguém o amaria do mesmo jeito, sem saber quem ele realmente era. O dinheiro para ele sempre foi uma armadura e também uma prisão. Naquela noite, olhando o reflexo cansado no vidro, tomou uma decisão que mudaria tudo. Decidiu que era hora de testar o amor, mesmo que isso lhe custasse o coração. A ideia não nasceu do orgulho, mas do medo. Medo de ser desejado pelo que possuía e não pelo que sentia. Ele já tinha visto amizades mudarem de tom, sorrisos ficarem mais largos e interesses surgirem quando descobriam sua riqueza. Com ela, porém, queria acreditar que era diferente, mas a dúvida crescia como um sussurro constante no fundo da mente. Ele pensava nos gestos dela, nas palavras doces, nos planos para o futuro. Tudo parecia sincero, mas o passado o ensinara a desconfiar das aparências. Amor verdadeiro não pede extrato bancário, ele repetia para si mesmo. Ainda assim, precisava de uma prova que fosse além das promessas, algo que o tempo, e não o dinheiro, pudesse revelar. Foi então que decidiu se despir da própria imagem. Nada de carros luxuosos, restaurantes caros ou histórias de sucesso. Seria apenas um homem comum, com uma vida simples e limites claros. Se ela permanecesse, ele saberia. Se fosse embora, doeria, mas seria a verdade. Ele ensaiou mentalmente conversas que talvez nunca acontecessem. Pensou em como esconderia detalhes, como explicaria escolhas modestas. Cada pequeno plano carregava uma mistura de culpa e esperança. Porque testar alguém que se ama nunca é um jogo sem consequências. É um risco silencioso que se aceita por medo de amar no escuro. Naquele instante, ele ainda não sabia até onde isso iria. Nem quem realmente observaria tudo em silêncio, nem que a verdade, quando viesse, não escolheria um momento gentil. O teste estava prestes a começar, e o tempo já tinha começado a contar. As dúvidas não surgiam em grandes explosões, mas em pequenos detalhes quase invisíveis. Um comentário solto sobre viagens, um brilho diferente nos olhos ao falar de conforto. Ele tentava ignorar, dizendo a si mesmo que era a paranoia de quem já se feriu antes. Mas a mente, quando desconfia, transforma silêncio em pergunta. E toda pergunta não respondida pesa. Havia dias em que ela parecia plenamente presente, rindo das coisas simples. Em outros, o entusiasmo murchava quando os planos envolviam limites. Ele observava, fingindo normalidade, enquanto por dentro comparava gestos. Não queria acusar, não queria imaginar o pior. Mas o amor, quando é real, não oscila com expectativas materiais. Ele se lembrava de relacionamentos antigos, onde o interesse tinha preço. Presentes caros, promessas exageradas, afeto proporcional ao gasto. Prometeu a si mesmo que nunca mais confundiria carinho com conveniência. Mesmo assim, o coração insistia em dar crédito, porque amar também é apostar, mesmo quando se sabe o risco. Às vezes, ele se pegava provocando situações simples. Escolhia programas modestos, falava de dificuldades inventadas. Não para enganar, mas para observar reações.
e cada reação era anotada mentalmente, como quem monta um quebra-cabeça emocional. As peças, porém, ainda não formavam uma imagem clara. Ela não era cruel nem fria, e isso tornava tudo mais confuso. Havia cuidado, havia presença, mas também havia expectativa. Ele sentia que algo não estava errado, apenas incompleto, como um amor que precisava de condições para respirar. E amor condicionado nunca descansa em paz. O conflito interno crescia em silêncio. Parte dele queria revelar tudo e acabar com a incerteza. Outra parte precisava saber se seria escolhido sem rótulos, porque o dinheiro podia comprar conforto, mas não convicção. E ele queria ser amado sem garantias. Sem perceber, ele já estava profundamente envolvido no próprio teste. E quanto mais observava, mais difícil se tornava recuar. As dúvidas agora não eram apenas sobre ela. Eram sobre o que ele mesmo estava disposto a enfrentar. O próximo passo exigiria mais do que coragem. Exigiria um segredo. A decisão de esconder quem realmente era não veio com euforia, mas com um peso silencioso no peito. Ele sabia que cada omissão seria uma rachadura invisível na própria consciência. Mesmo assim, acreditava que a verdade precisava de espaço para se revelar sozinha. Não queria um amor que surgisse depois da confissão. Queria um amor que sobrevivesse antes dela. Passou noites pensando em detalhes que nunca antes importaram. O tipo de roupa, o celular antigo, as histórias cuidadosamente simplificadas. Nada era exatamente mentira, mas tudo era incompleto. Ele se tornaria um homem comum aos olhos dela, e isso, para ele, era o teste mais difícil. Inventou uma rotina modesta, um trabalho sem destaque, sonhos possíveis. Falava de orçamento com naturalidade, como quem sempre viveu assim. Aprendeu a recusar luxos com um sorriso tranquilo. Cada recusa era um pequeno choque emocional, mas também uma janela para observar reações sinceras. O mais difícil era controlar os impulsos. Ele estava acostumado a resolver tudo com facilidade. Agora precisava aceitar limites, esperar e improvisar. Era estranho perceber como a simplicidade exige mais paciência. E como o dinheiro, quando some, revela quem somos sem maquiagem. Havia momentos em que quase contava tudo, especialmente quando via nos olhos dela alguma frustração. O silêncio nessas horas doía mais que qualquer rejeição, mas ele se mantinha firme, convencido de que a verdade precoce arruinaria o teste. O tempo, dizia a si mesmo, saberia o momento certo. Sem perceber, começou a mudar por dentro. A vida simples deixou de ser encenação e virou aprendizado. Ele passou a observar mais, falar menos. E foi nesse silêncio que outras pessoas começaram a notar coisas, especialmente alguém que sempre esteve ali, mas nunca foi realmente ouvida. Enquanto ele cuidava do próprio disfarce, alguém observava tudo com atenção, sem interesses, sem expectativas materiais. A empregada da casa via gestos, ouvia tons, sentia climas e guardava silenciosamente conclusões que ninguém imaginava. O teste seguia, mas já não estava sob controle. No começo, ela tentou se adaptar com leveza, ria das limitações, fazia piadas sobre programas simples, dizia que o importante era estarem juntos, não onde estavam. Ele observava em silêncio, querendo acreditar em cada palavra. Mas o tempo sempre exige coerência. Com as semanas, pequenos sinais começaram a surgir. Suspiros longos diante de contas, comparações disfarçadas com outras pessoas. Ela não reclamava diretamente, mas o corpo falava. O entusiasmo diminuía quando os planos envolviam sacrifícios e aumentava quando surgia qualquer possibilidade de conforto extra. Ele percebeu que o carinho vinha em ondas, dias quentes, dias frios, sem uma razão clara. Nos dias em que ele parecia seguro e otimista, ela se aproximava mais. Nos dias de incerteza, se afastava com delicadeza.
Nada explícito, e talvez por isso tão doloroso. Havia também as conversas sobre futuro. Ela falava de estabilidade, segurança, conquistas. Ele concordava, mas sempre dentro dos limites que criara, e cada limite parecia frustrar um pouco mais as expectativas dela. O futuro, para ela, precisava ser confortável desde já. Ele começou a testar situações sutis, convites recusados, decisões adiadas, escolhas mais simples. Não para provocar, mas para observar prioridades. E em cada reação surgia uma nova camada de entendimento. O amor estava ali, mas dividido com outras necessidades. Apesar disso, ela não era má. Havia cuidado real em gestos pequenos, preocupação genuína. Isso tornava tudo mais confuso, mais humano, porque nem todo interesse é calculado. Às vezes, é aprendido. E ele começava a entender isso tarde demais. O que mais o inquietava era a previsibilidade. Ele já sabia como ela reagiria a certas situações. O amor, pensava, não deveria ser tão previsível quando testado. Mas ainda havia algo que ele não via. Algo que se revelaria em momentos comuns, quase invisíveis. Enquanto ele observava a namorada, outras situações começavam a se formar. Pequenos eventos do cotidiano, aparentemente irrelevantes. Momentos que ninguém planeja, mas que revelam muito. E seria neles que a verdade começaria a ganhar voz. O teste estava prestes a sair do controle. A primeira situação aconteceu de forma simples, quase banal. Um problema inesperado, uma despesa que não cabia no orçamento inventado. Ele falou com calma, como quem aceita a dificuldade. Ela ouviu em silêncio, mas o olhar denunciou impaciência. Nem tudo se revela em palavras. Algumas verdades piscam nos olhos. Em outra ocasião, surgiu uma oportunidade que exigia espera. Nada de atalhos, nada de soluções rápidas. Ele sugeriu paciência, planejamento, contenção. Ela concordou, mas o tom era de resignação, não de parceria. Esperar, para ela, parecia sempre um peso. Houve também o episódio do convite recusado, um evento simples, mas importante para ele. Ela preferiu não ir dizendo estar cansada. Horas depois, apareceu animada em outro compromisso, e ali ele sentiu algo se quebrar silenciosamente. As conversas passaram a girar em círculos, sempre retornavam ao mesmo ponto: estabilidade, conforto, avanço. Ele escutava com atenção, mas agora com menos esperança. Percebia que o amor dela precisava de garantias visíveis. E garantias não eram o que ele estava disposto a oferecer naquele momento. Mesmo nos gestos de carinho, algo havia mudado. Abraços mais curtos, conversas mais rápidas, menos planos espontâneos. Não era afastamento total, era ajuste, como quem recalcula a própria entrega. E isso dizia mais do que qualquer discussão. Ele começou a entender que intenção não é vilã. Todos querem segurança, todos temem o vazio, mas o amor verdadeiro atravessa fases instáveis, sem exigir provas materiais. E essa travessia, ela não parecia disposta a fazer. Não daquele jeito. Enquanto ele organizava essas conclusões em silêncio, alguém mais via tudo de fora. Sem envolvimento emocional, sem expectativas. A empregada da casa presenciava diálogos, expressões, silêncios, e juntava peças que ele, por estar envolvido, não conseguia ver. A verdade já tinha testemunha. Ela estava ali todos os dias, mas quase nunca era notada. A revelação não veio com dramaticidade ensaiada, mas com cansaço. Ele já não conseguia sustentar o peso do silêncio. Sentou-se diante dela numa noite comum, sem cenário especial. A verdade não precisa de palco quando é inevitável. Ela apenas acontece. Ele contou tudo devagar. Falou do dinheiro, da vida escondida, do teste. Confessou o medo de ser amado pelo que tinha, não pelo que era. Enquanto falava, observava o rosto dela mudar. Não era choque, era cálculo. O confronto veio em forma de justificativas. Ela disse que nunca foi interesseira, apenas realista.
Falou de sonhos, de segurança, de futuro. Ele ouviu tudo com respeito, mas sem surpresa. As respostas confirmavam tudo o que o tempo já havia mostrado. Quando ela percebeu a dimensão da riqueza, o tom mudou. O arrependimento apareceu rápido demais. Promessas surgiram como se sempre tivessem estado ali. Mas algumas palavras, quando chegam tarde, já não encontram espaço. O amor não volta no mesmo pacote que o dinheiro. A empregada, que ouvira parte da conversa à distância, entendeu tudo. Não precisou de cifras nem detalhes. A verdade estava nas reações, não na revelação. Ela viu ali o fim de uma história e o início de outra. Mais honesta, embora mais solitária. Ele terminou o relacionamento sem raiva, apenas com uma serenidade triste, mas firme. Entendeu que o teste não era sobre ela. Era sobre o que ele aceitava chamar de amor. E isso não tem preço. A moral ficou clara como manhã depois de tempestade. O tempo sempre revela o que o dinheiro tenta esconder. Lealdade não se compra, se reconhece. E amor verdadeiro permanece, mesmo quando não há garantias. Agora me diga, você teria coragem de testar o amor? Ou preferiria nunca saber a verdade? Nos dias seguintes ao término, o silêncio virou. Nem todo teste é justo, mas todo teste revela algo. Às vezes, sobre o outro. Às vezes, sobre nós mesmos. O amor não falhou naquela história. Ele apenas mostrou seus limites. Confiar não é fechar os olhos. É observar com o coração aberto e a mente desperta. Quem ama de verdade não exige garantias imediatas. Caminha junto mesmo quando o chão é incerto, porque presença vale mais que promessa. O dinheiro nunca foi o vilão. Ele apenas amplifica intenções. Mostra quem se aproxima e por quê. Mas não sustenta vínculos que não nasceram da escolha. Isso só o tempo faz. A empregada, no fim, resumiu tudo em poucas palavras. Disse que caráter aparece quando ninguém está impressionando ninguém e que amor se revela no desconforto, não no luxo. Ele ouviu e guardou. Algumas verdades vêm de quem observa em silêncio. A história não termina com mágoa, mas com clareza. Clareza dói, mas liberta. Permite seguir sem fantasias e abre espaço para encontros mais honestos, mesmo que demorem, porque o amor que vale a pena não precisa ser testado. Ele se sustenta na simplicidade, resiste às fases difíceis e permanece quando não há nada a ganhar. Esse é o amor que o tempo respeita. Agora fica a reflexão. Você prefere uma verdade que dói uma vez ou uma ilusão confortável que cobra todos os dias? O tempo, cedo ou tarde, responde por nós. No fim, ele entendeu que algumas verdades só aparecem quando paramos de tentar controlar o resultado. O amor que ele buscava não precisava de testes nem de disfarces. Precisava de reciprocidade. O tempo fez o que ninguém conseguiu fazer por ele. Mostrou sem palavras quem ficaria quando não houvesse nada a oferecer. Ele seguiu em frente mais leve, não por ter perdido alguém, mas por ter se encontrado. Aprendeu que lealdade se revela nos dias comuns, nas fases difíceis, quando não há plateia nem recompensa. E que quem ama de verdade não pergunta o que você tem, pergunta se pode caminhar ao seu lado. Algumas histórias não terminam com finais felizes, terminam com finais honestos. Isso, às vezes, é a maior vitória. Agora fica a pergunta que o tempo sempre devolve. Você está sendo amado pelo que é ou apenas pelo que pode oferecer? A casa parecia maior, mais vazia, mais honesta. Ele sentia falta da presença, mas não da dúvida. Algumas ausências doem menos do que certas presenças confusas. E ele começava a entender isso. O tempo, diferente das pessoas, não cobra explicações. Ele apenas passa, revelando o que ficou mal resolvido. Em lembranças isoladas, ele revivia cenas com outros olhos. Gestos que antes pareciam carinho, agora mostravam condições. O teste havia acabado, mas o aprendizado continuava. Ela tentou contato algumas vezes, mensagens longas, cheias de reflexão tardia,
Falava de maturidade, de compreensão, de novos começos. Ele leu tudo com calma, sem ressentimento. Mas algumas portas, quando fecham, não fazem barulho. A empregada percebeu a mudança antes dele. O ambiente ficou mais leve, mesmo com menos risos. Não havia tensão no ar, nem expectativas não ditas. A casa respirava a verdade, e isso traz uma paz discreta, porém profunda. Com o passar das semanas, ele voltou a ser quem era. Não o milionário, mas o homem inteiro. Mais atento às próprias escolhas, menos disposto a se enganar. Entendeu que o teste não destruiu o amor, apenas revelou que ele não estava ali. O dinheiro voltou a circular livremente em sua vida, mas já não ocupava o centro das decisões. Ele havia aprendido o custo emocional de esconder-se, e também o preço de ser escolhido pelas razões erradas. Algumas lições não pedem repetição. O tempo fez o que sempre faz melhor. Separou lembrança de ilusão, curou sem apagar, e preparou o terreno para algo diferente, algo que ainda não tinha nome, mas já tinha verdade, perguntas. Justamente por isso, via tudo com clareza. Não precisava de explicações longas para entender mudanças de clima. A casa fala, e quem escuta, aprende. A empregada percebia quando o tom da namorada mudava. Não era grosseria nem frieza explícita, era impaciência disfarçada. Um pedido repetido com menos paciência, um suspiro fora de hora. Coisas pequenas que revelam muito quando se repetem. Ela anotava tudo na memória, sem julgar. Também notou como o patrão havia mudado, mais contido, mais atento, menos impulsivo. Ele escutava mais do que falava, observava antes de decidir. Parecia carregar um peso que não dizia respeito ao trabalho. E isso não passava despercebido por quem convive no silêncio. Em certos dias, a empregada cruzava com a namorada reclamando ao telefone. Falava de estagnação, de expectativas frustradas, de tempo perdido. Nunca citava amor, nunca citava parceria. Sempre futuro, sempre conforto. Essas palavras ecoavam pela casa vazia. Ela também percebeu algo curioso. Quando o patrão não estava, a namorada agia diferente, mais exigente, menos cuidadosa com detalhes simples. Como se a gentileza fosse uma escolha, não um hábito. E hábitos dizem quem somos quando ninguém pede. A empregada não tomava partido, mas sentia algo apertar no peito. Via naquele homem alguém tentando ser amado pelo que é. E via naquela mulher alguém tentando amar o que ele poderia oferecer. Não havia vilões, apenas verdades desencontradas. E o tempo, paciente, aguardava. Ela sabia que chegaria o dia da revelação. A casa parecia segurar o fôlego, como antes de uma tempestade. Segredos não gostam de silêncio eterno. Quando vem à tona, mudam tudo, e a verdade estava prestes a escolher seu momento.